O Evangelho de Marcos é como um filme de ação acelerado. Ele te prende logo no primeiro versículo e não te larga mais. Marcos não perde tempo com longas genealogias ou introduções elaboradas. Ele vai direto ao ponto, destacando as ações e milagres de Jesus. Este evangelho é conhecido por sua imediatez. Marcos usa a palavra imediatamente mais de 40 vezes, criando uma sensação de urgência e entusiasmo. É como se estivéssemos lá com Jesus, testemunhando o desenrolar do drama de seu ministério. O Evangelho de Marcos é o mais curto dos 4 evangelhos, mas é cheio de poder. Ele apresenta um retrato vívido de Jesus como o Messias, o Filho de Deus, que veio à Terra para oferecer salvação e uma nova vida. Quer você seja um seguidor de Jesus de longa data ou apenas curioso sobre quem ele é, o Evangelho de Marcos oferece um encontro convincente e inesquecível com o Salvador. O Evangelho de Marcos é tradicionalmente atribuído a João Marcos, um jovem que aparece no livro de Atos. Marcos era um companheiro próximo dos apóstolos Pedro e Paulo, e provavelmente viajou com eles em suas jornadas missionárias. Muitos estudiosos acreditam que Marcos escreveu seu evangelho em Roma, talvez para um público romano não familiarizado com os costumes judaicos. Isso explicaria por que Marcos às vezes explica tradições judaicas e traduz palavras aramaicas. Acredita-se que o Evangelho de Marcos tenha sido escrito em algum momento entre 50 e 60 d.C., tornando-se possivelmente o primeiro evangelho escrito. Ele fornece um relato em primeira mão da vida, ministério e ensinamentos de Jesus, com base no testemunho ocular de Pedro. O objetivo de Marcos ao escrever era apresentar uma proclamação clara e convincente de Jesus como o Filho de Deus e o Salvador do mundo. Ele queria encorajar e equipar os crentes, especialmente aqueles que enfrentavam perseguição, destacando o poder e a autoridade de Jesus. O Evangelho de Marcos é caracterizado por diversos temas-chave que permeiam toda a narrativa. Um dos mais proeminentes é o tema da ação e urgência. Jesus está constantemente em movimento, curando, ensinando e confrontando a oposição. O reino de Deus é outro tema central. Jesus proclama a boa notícia de que o reino de Deus está próximo e demonstra seu poder por meio de seus milagres e ensinamentos. Ele chama as pessoas ao arrependimento e a crer no Evangelho, entrando nesta nova realidade da presença e poder de Deus. Sofrimento e serviço também estão entrelaçados na estrutura do Evangelho de Marcos. Jesus prediz seu próprio sofrimento e morte e chama seus seguidores a tomar sua cruz e segui-lo. Ele modela a liderança servidora, demonstrando que a verdadeira grandeza vem através da humildade e do sacrifício. Por meio desses temas, Marcos pinta um quadro de Jesus como o Messias poderoso e compassivo, que veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O Evangelho de Marcos é repleto de relatos dramáticos dos milagres e do ministério de Jesus. Desde o início, vemos Jesus curando os enfermos, expulsando demônios e acalmando tempestades. Esses milagres revelam o poder de Jesus sobre a natureza, as doenças e até mesmo o reino espiritual. Uma das histórias mais conhecidas em Marcos é a acalmia da tempestade. Jesus e seus discípulos são pegos por uma forte tempestade no mar da Galileia. Os discípulos ficam apavorados, mas Jesus permanece calmo e repreende o vento e as ondas. A tempestade cessa imediatamente, deixando os discípulos maravilhados com a autoridade de Jesus. Marcos também registra inúmeros ensinamentos de Jesus, muitas vezes na forma de parábolas. Essas parábolas usam histórias do dia a dia para comunicar verdades espirituais sobre o reino de Deus. Um exemplo é a parábola do semeador, que ensina sobre a importância de receber e responder à palavra de Deus. Por meio de seus milagres, ensinamentos e interações com as pessoas, Jesus demonstra o amor,
o poder e o desejo de Deus de curar e restaurar vidas destruídas.